do Senhor, minhas irmãs, todas as irmãs do ESPAM. Quero parabenizar cada uma de vocês pelos 15 anos do ESPAM. Nós estamos debutando, e o melhor ainda, debutando na presença do Senhor, cumprindo o chamado do Senhor. Um grande beijo a todos vocês. Eu sou Andresa Lobo, esposa do pastor Fábio Lobo, e nós servimos ao Senhor na IMW do Paiol, no distrito de Nilópolis. E quero aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o ESPAM. É uma bênção esse trabalho, é um trabalho que eu acredito que seja o divisor de águas na vida de muitas esposas de pastor, de muitas missionárias, porque hoje nós sabemos que Deus tem um trabalho em cada uma de nós e através de cada uma de nós, né? Como esposa de pastores ou como missionária, aonde o Senhor tem nos dado atividades e através desse trabalho do ESPAM entender o chamado de Deus para cada uma de nós. E a primeira vez que eu participei de um trabalho ficou muito gravado na minha mente. O pastor Fábio, ele ainda era seminarista e nós fomos convidadas a estar participando, e a irmã Márcia, ela deu uma palavra que marcou a minha vida naquele momento. Ela contou a experiência dela como esposa de pastor no início da vida ministerial, e depois ela disse que se o chamado ministerial do seu esposo ou o chamado ministerial que você estava exercendo ali era um fardo, era um peso para você, significava que esse chamado não era para você. Que o chamado do Senhor, ele não deve ser um fardo na nossa vida. E isso já faz alguns anos, e isso me marcou, e eu trago essa palavra no meu coração. E os nossos encontros, né, têm sido uma bênção por trocas de experiência. Através de trocas de experiência, nós que estamos no ministério mais recentemente, aprendemos com as irmãs que têm mais maturidade, que têm mais conhecimento, mais experiência de vida. A palavra que é levada até nós, né? O que Deus tem ministrado no nosso coração, isso tem sido enriquecedor, tem sido de grande valia, tem sido trabalho de excelência. E no nosso último trabalho, no ano de 2025, que falou sobre a dádiva da honra, eu fiz uma anotação, né, de algumas mensagens, e a última mensagem me comoveu muito, falou muito comigo, e tivemos uma ministração no final, que deveríamos entregar um presente para uma irmã, né, e escrever uma carta para ela. E ali, alguns conflitos que eu estava dentro do meu coração e que eu não havia compartilhado com ninguém, Deus usou uma irmã para falar comigo através daquela carta, através do presente que eu recebi. Foi uma resposta do Senhor para minha vida, e a palavra que ficou gravada foi novamente uma mensagem da irmã Márcia Amaral, e ela falou sobre a mulher do vaso de alabastro, quando Jesus é ungido com nardo. E dizia assim, que Jesus honrava as mulheres, e Jesus, ele é o suficiente para as nossas vidas, e ele deseja nos honrar com a sua graça, e podemos alcançar essa graça dentro do nosso quarto, na presença dele. E isso, eu fico ruminando essa palavra no meu coração, que Jesus, ele precisa ser o suficiente para as nossas vidas, que Jesus é o suficiente dentro do nosso ministério, que Jesus é o suficiente para a nossa igreja, que Jesus é o suficiente na minha família, Jesus é o suficiente na minha casa. E eu posso alcançar essa graça do Senhor todos os dias dentro do meu quarto, que Jesus pode se fazer presente, me alcançando com a sua graça todos os dias. Essa é a minha experiência, uma das, né, a mais recente, e eu quero parabenizar a todas nós por esses 15 anos que estamos debutando, que venhamos viver mais 15 anos na graça e na excelência do Senhor através desse trabalho. Parabéns a cada uma de nós, parabéns, irmã Márcia, por ouvir o chamado do Senhor, estar atenta a esse chamado e nos agraciar com esse trabalho maravilhoso. Um abraço a todas e parabéns a todas nós.